Olá, pessoal! Mais um episódio do Boa Ideia no Ar. O programa que tem a vontade que você se inspire, né? A gente quer trazer boas ideias para a gente replicar e tornar esse mundo cada vez melhor. Hoje nós estamos aqui com a Gabi Bagatini, que ela é professora de dança, fez dança na Unicamp, formada em dança, professora de circo, pilates, yoga, zen, fundadora da Escola nas Alturas e atualmente ela é coordenadora e uma das fundadoras da Brigada Saruê de Barão Geraldo e também atua como condutora e educadora ambiental da Mata Santa Genebra. Muito obrigada, Gabi. E a gente chamou a Gabi aqui por dois motivos, né? Um bom e o outro nem tão bom assim, né? Vamos dizer assim. Que ela é uma das fundadoras dessa Brigada Saruê, uma brigada voluntária de moradores da região de Barão Geraldo, com o propósito de atuar em incêndios, que são muito comuns nessa época do ano. Agosto, setembro é um mês muito seco, então por isso que a gente quis trazer esse tema aqui. E o outro motivo não tão bom é que, como uma organização ambiental, que ela também está apoiando e reivindicando esclarecimentos sobre uma poda muito drástica que tivemos recentemente numa figueira centenária ali na Avenida Albino José, em Barão Geraldo. Inclusive, essa é a matéria que embasa o nosso programa de hoje, saiu no G1. Moradores lamentam a poda de árvore em distrito de Campinas. E especialista diz que a ação foi muito drástica. De fato, quem é morador de Barão Geraldo percebeu que, de uns 2 anos para cá, coincidindo com a criação de um empreendimento imobiliário bem à frente, a árvore vem se deteriorando, as folhas ficando cada vez mais fininhas, ralas, e a árvore foi se deteriorando e essa semana tivemos podas, quando a gente achou que a poda já estava boa, vieram tirar poda de novo. Então, a gente está vendo que a árvore provavelmente não vai sobreviver, né? E os moradores todos reclamando muito essa falta de planejamento, e falta de cuidado e falta de amor ao meio ambiente, ao verde, em épocas de mudança climática, em épocas de recordes de temperatura que a gente está tendo. Ou seja, em vez de valorizar, a gente está perdendo os grandes marcos, né? Porque aquela figueira era um marco em Barão Geraldo, né, Gabi? Mas estamos aqui, gostaria de te ouvir um pouco, né, sobre essa história da formação da Brigada Saruê e sobre esse protesto que está sendo chamado para os moradores reivindicarem ali uma ação mais correta da prefeitura, né? Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, né, de vocês. A gente está muito honrado, né, representando aqui a Brigada Saruê com esse convite. Acho que super importante esse espaço. Então, pegando o gancho da figueira, realmente foi uma ação da prefeitura, né, assim, acho que muito drástica. E o que mais incomodou a gente foi a falta de informação. Porque a gente perguntava para o subprefeito e ele falava, conversa com os DPJ, né, que é o Serviço de Departamento de Jardins. E ficar nessa, vai podar, vai extrair. Então, teve uns anos atrás, em 2020, um movimento para tombamento dessa árvore. E que foi meio que deixado de lado, assim, né? Não escutam a população, né? Então, essa prefeitura, ela é um pouco complicada, assim, principalmente com a nossa fauna e flora, né? Que estão liberando empreendimentos. Esse empreendimento mesmo, que é do lado da figueira, eles conseguiram uma licença para cortar 160 árvores. De uma área de APP. Porque exatamente, colado com o Ribeirão das Pedras. Então, assim, e pelas informações que eu tive, era um empreendimento que estava parado há 10 anos. Então, na época, no finalzinho, né, da prefeitura do Jonas Donizete, conseguiram essa licença. E foi começando a cortar as 160 árvores, começaram o empreendimento, a figueira começou a adoecer. E a gente via que ela perdia as folhas, né? Então, é uma tristeza, né? Porque é um patrimônio de Barão Geraldo, né? É um símbolo de Barão Geraldo. Então, isso foi uma coisa que chocou muito.
Mas, ao mesmo tempo que a gente tem um evento muito triste, é bacana porque mobiliza as pessoas, né? Exatamente, é isso que a gente está percebendo nas redes sociais, uma grande mobilização. E amanhã tem, né, essa manifestação, acho que a hora que for ao ar já vai ter passado, mas acho que é muito importante as pessoas se manifestarem mesmo, né? E acho que isso está um pouco na origem também da Brigada Saruê, não é? Exato. Porque eu lembro que naquele ano teve muito incêndio. Sim. 2020, 2021 foram anos muito secos. A Mata Santa Genebrinha pegou fogo durante 2, 3 dias. E eu lembro que a população ficou... Todo mundo querendo ajudar, não sabendo como, não tendo equipamentos e tal. E foi aí que começou a mobilização de moradores de Barão Geraldo em torno da criação de uma brigada voluntária. Eu estou falando isso no lugar, porque eu também estava lá. Eu sou de Barão Geraldo e participei estava lá no início mas com eu queria que a Gabi contasse essa história aí pra gente. Então, Ô, Gabi, eu queria fazer um gancho também, porque a gente está falando tanto de falta de informação, né? A gente conversa com todo mundo tá bravo porque essa figueira tá visivelmente morrendo, todo mundo com medo dela cair na cabeça, e a falta de informação é que mais pega, porque as pessoas falam, mas o que eu posso fazer para salvar uma árvore? Eu não tenho informação. Então, eu queria que você fizesse esse gancho, o fazer um coletivo, o se organizar em coletivo, ter tempo, né? Porque aí você organiza a sua agenda para você ter tempo para as ações que o coletivo se propõe a fazer. Você já nos trouxe um monte de informação. Olha, era um empreendimento, ele não estava sendo aprovado, fazia 10 anos, cortou 160 árvores. Essas informações são a base para você fazer alguma coisa. Sim. Então, conta um pouco sobre a atuação. Bom, primeiro, por que criou e a atuação. Tá. Então, a Brigada, ela nasceu desse horror que a gente estava assistindo, o horror televisionado, né, que foi as queimadas do Pantanal. E a gente querendo fazer alguma coisa, vendo os bichos pegando fogo, a natureza em caos, né? E é um fogo criminoso, né? Porque o Pantanal é encharcado. Então, a gente começa a despertar uma urgência dentro da gente, né? uma indignação de fazer alguma coisa. Só que a gente se deslocar para o Pantanal, né? Complicado. Sendo que a nossa região também tá nessa urgência. Tá tendo muitos incêndios em terrenos, porque as pessoas estão fazendo muitos condomínios e às vezes não pode fazer porque tem área de preservação, tem árvores, mas de repente pega fogo, não tem mais árvore, agora pode. Então, a gente vê esses incêndios criminosos. E também por falta de informação, que as pessoas limpam o terreno tacando fogo. E é crime, não pode. Porque se há um fogo controlado, é uma coisa, mas não existe isso. O fogo, ele pula. Vem um dia seco, ventos fortes, ele pula para uma área de mata. Então, a gente vendo toda essa urgência de preservar o que ainda existe de verde em Campinas, que uma das coisas que me fez ficar, porque eu não sou de Barão, eu sou de Jacareí, interior de São Paulo, eu vim estudar no Unicamp. Uma coisa que fez eu ficar foram as ruas arborizadas, que isso me encantava. Então, isso mobilizou pessoas de diferentes áreas para poder se juntar e ver o que podia fazer. E aí a Brigada Cachorro do Mato já estava recém-formada, e aí a gente falou, bom, então vamos fazer uma brigada em Barão, porque aí a gente protege, cuida, foca em Barão. E nesse meio tempo a gente viu que tinha que ter formação, não era simplesmente, vamos pegar uma abafadora e sair apagando incêndio, não pode. Porque é perigoso, né? Tem que ter um preparo. A gente não precisa de heróis que ficam na memória. A gente quer pessoas atuantes, Exatamente, né? E que façam com eficiência. Então, a gente está agora fazendo essa formação com a Cachorro do Mato, né? Que eles são parceiros super bacana com a gente, a Dulce, o Marcão. E buscando agora, depois da formação, tem que ir atrás dos EPIs, que são coisas bem caras. Então, a gente está nessa de fazer. Então, a gente não pode apagar incêndio no momento. Estamos focando na prevenção e na educação ambiental. Que legal. Porque a gente viu que é importante informar. Que é o gancho agora que eu pego dessa pergunta. É muito importante, porque às vezes as pessoas... um terreno que está cheio de mato, vai ter bicho, vai ter escorpião. Na verdade, não. Se o terreno estiver em equilíbrio da fauna,
O nosso saruê, né, que leva o nome da nossa brigada, ele come os escorpiões, que é endêmico em Campinas. Então, trazer essas informações que a gente pode conviver com a natureza em harmonia, e aí tendo forças e braços para protegê-la, é o que a gente precisa nesse momento. Você sabe que tá cheio de saruê na minha casa. Sempre tem a família lá, que você vê até os filhos. Só que eu não sabia que eles comiam escorpião. Então eles são escorpião. Imunes à picada. Olha só. Eles podem levar 300 picadas de escorpião. Nossa, então, para combater o escorpião, crie saruê. Sim. Deixa o saruê. Deixa o saruê aí. As pessoas se incomodam, porque às vezes eles empurram, fazem barulhos no telhado, né? Eles não roem fios, então pode que nem ficar maritaca, tranquilo. Que é pior. Maritaca. Então, ter um saruê dentro do seu espaço, perto de você, que na verdade é a casa deles, né? A gente que tá morando, a gente tem que coabitar em harmonia com os bichinhos, porque é o mais importante, né? Que legal. E você estava contando nessa atividade, né, enquanto vocês não terminam, quantas pessoas hoje estão envolvidas, estão fazendo o curso e tal? Porque eu sei que existem várias formas de se engajar. Tem aqueles que estão fazendo curso tal, para pegar, mas tem outras possibilidades de voluntariado aí, né? No começo da brigada, a gente estava num número bem bacana, tinha umas 20, 30 pessoas. Só que voltou à normalidade, pós-pandemia, as pessoas começaram a trabalhar, não deram conta de estar atuando com a gente. Então, hoje, atuando, temos umas 10, 15 pessoas. Mas que para um grupo de voluntário que está fazendo formação é um número bom. E para fazer o curso, que também é uma coisa difícil, que é todo fim de semana, uma vez por mês, tal, e demanda bastante, aí são 6, 7 que estão fazendo. Então... Mas isso naturalmente cresce à medida que, sei lá, um dia que tem um evento que precisa, daí esse número... Eu vejo que os apoiadores, né? Que eu estou no grupo dos apoiadores da Brigada, são bastante, né? A gente tem esse grupo de WhatsApp, que é o grupo dos apoiadores, que quem quiser fazer parte, a gente vai deixar tudo no nosso site as informações. Legal. E é um grupo assim, às vezes você quer ser voluntário, mas você não pode estar fazendo reuniões mensais, não tem tempo para estar na parte administrativa, né, burocrática e tal. Mas você quer fazer parte. Então, entra apoiadores, que quando a gente tiver uma ação de plantio, a gente convida lá. Por exemplo. Então, se tiver livre num fim de semana, quer fazer um plantio, vem com a gente. Que legal. Então, não tem pré-requisito, né? Então, para apagar incêndio, para entrar na mata, aí tem que ter uma instrução, curso, né? Um curso, porque a gente pode tomar picada de cobra, enfim, né? Então, tem um risco. Então, por isso que é importante Isso que é legal, né? Então, esse WhatsApp, ele é uma porta de entrada para o voluntariado, para você ir se aproximando aos pouquinhos. Sim. E eu falo que voluntariado é um vírus, né? Se você é picada, você vai fazer mais até do que você pensava inicialmente. E tem tantas formas de você ser voluntário, né? Você pode ajudar nas mídias, você pode ajudar no plantio esporádico, você pode ajudar a confeccionar, sei lá, um cartaz, você pode, enfim, trazer ideias. Jurídico, ideias. Enfim, é muita coisa que dá para ajudar dentro de um coletivo. Então... Agora, você está falando, a gente estava falando desse coletivo, das árvores, estamos falando dessa figueira, da falsa figueira, né, que foi podada agora. Qual que é a atuação da prefeitura, né? Parecendo que tem um vácuo aí Como que é o relacionamento? Que canais? Eu sei que vocês fizeram recentemente uma boa reunião também com algumas autoridades. Conta para a gente como que tem sido esse relacionamento entre a prefeitura e o seu coletivo ou outros coletivos também. Como que é? A gente fez, uma das nossas ações recentes foi essa campanha da prevenção contra incêndios, que a gente queria fazer uma coisa diferente. Normalmente as pessoas fazem, não jogue bituca de cigarro, não faça isso, não faça aquilo, evite botar fogo. A gente viu que, na verdade, em Barão, o problema são os incêndios em terrenos. Então, a gente quis focar a nossa ação para trazer informação para essas pessoas que fazem
esse tipo ainda de um uso arcaico, né, de limpeza de terreno. Então, a gente teve a ideia de convidar representantes relacionados. Então, a gente teve o subprefeito, a gente teve a Defesa Civil representando, teve um representante da Rota das Bandeiras, a gente teve um representante o presidente da Mata Santa Genebra e a Brigada da Mata Santa Genebra, a Brigada da Unicamp e a Maria Helena do Condema estava lá, né, e o membro, o Paulo Búfalo, como membro da Comissão de Meio Ambiente da Câmara. Então, a gente reuniu uma bancada ali de peso, né? E aí, cada um contou um pouquinho o que está fazendo nessa prevenção de incêndio. Então, a Mata Santa Genebra contou o que eles estão fazendo, né? Que eles têm a brigada própria, que ele contou que antigamente eles chamavam o bombeiro, e o bombeiro não tinha experiência e nem preparo para entrar em mata, porque a roupa, o equipamento deles e o caminhão não chega dentro da mata. Então, eles faziam corta-fogo, que é fogo contra fogo, né? Só que aí os animais estavam fugindo do fogo e encontravam outro fogo. Então, eles viram que não era eficiente para dentro de uma área de proteção ter esse método. Então, eles investiram numa brigada própria, porque aí eles ficam monitorando e qualquer foco de incêndio, eles já têm um caminhão-pipa deles. Então, assim, eles se estruturaram para isso, porque a gente viu essa deficiência que existe no poder público de combater incêndio de mata. O bombeiro, você liga para o bombeiro, a primeira coisa que ele pergunta é: tem vítima? Tem casa perto? Você tem que dar a localização certinho, endereço certinho e tal. Mas se não tem vítima, por exemplo, fogo de terreno, eles não vão. Só que o terreno pode pular esse fogo para uma mata. Então, e pode pular, inclusive, para outras casas também. E eles não vão porque eles são pessoas más, né? Porque é muita demanda. Eles não dão conta da demanda. Então, e a polícia florestal não tem isso? De fazer Então, tem a polícia ambiental, que não tem telefone para você ligar. Eles estão sem telefone. Detalhe. Então, você vê, esse né? riso é de nervoso, gente. É complicado. Então, você vê que tá tudo muito sucateado mesmo, né? A nossa área ambiental tá muito prejudicada. Mas olha, muito interessante isso de parceria, de ouvir o que todo mundo está fazendo, porque a gente não pode sair fazendo sem saber o que o outro está fazendo. Exato, e a gente tem que criar diálogo. Isso. A gente vem dessas últimas eleições de muita polaridade e muita briga e pouco diálogo. Exatamente. Então, o que a gente quis fazer nesse dia? Ouvi-los, porque eles são os órgãos que nos representam. E quem a gente vai cobrar são eles. Então, a gente quer primeiro ouvir o que eles estão fazendo, ver o que eles estão dispostos a fazer e criar, a partir daí, um diálogo para a gente construir algo em coletivo. Porque do jeito que tá, não dá, né? E sozinho a gente não tem força. Não, e a gente também não pode substituir o papel que é do Estado, que é do governo, né? Acho que a gente precisa justamente, eu acho tão louvável essa iniciativa de vocês, que é para dar nome aos bois, assim, quem são os responsáveis hoje pelos cuidados de prevenção de incêndios? São esses. E é até legal para a gente, os ouvintes, né, os cidadãos, entenderem quem é, para poder reclamar ou acionar ou pressionar os órgãos devidos para que atuem. E hoje a gente descobriu nessa reunião que ao invés de ligar para o bombeiro, nesses casos, é para ligar para a Defesa Civil. Então, esses contatos todos vão estar no nosso site, que a gente mapeou tudo. E em caso disso, ligue para isso, sabe? A gente vai fazer essa campanha bem certinha no nosso site. E a gente, às vezes, fica brigando, cobrando. Eles não fazem nada. A gente descobriu que a Defesa Civil está fazendo um monte de campanha. Eles mapearam aonde tem mais queimadas e eles fazem panfletagem, vão nas escolas, sabe? Então, assim, eles estão fazendo, é que a gente não fica sabendo. É o poder da informação, né? A informação um dos grandes objetivos de se formar um coletivo é isso. É você conseguir organizar a informação. A informação existe, ela está pulverizada, não sei nem onde descobrir. Agora, os nossos ouvintes já sabem, entra no site Brigada Saruê e vai ter essa organização lá.
E além de fazer essa organização, cobrar do poder público, conta um pouco dessas outras parcerias que vocês fazem para as ações de educação ambiental e de prevenção e de plantio que vocês têm feito na região. Sim, uma das coisas que a gente começou logo no início a fazer é mapear áreas verdes. Porque a gente falou, para a gente proteger, a gente tem que conhecer, né? E aí a gente começou a mapear, a gente mapeou umas 3, 4, aí quando a gente falou, nossa, são muitas áreas, e todas as áreas a gente via um monte de coisa para fazer. A gente falou, não, vamos focar em uma área, porque aí a gente faz uma mudança efetiva. Exatamente. E aí a hora que tiver organizado, encaminhado, a gente muda para outra área. E aí a gente escolheu o Ribeirão das Pedras, ali que corta atrás do McDonald's, Rio Branco, né? E a gente fez 3 ações lá, a gente recolheu 30 sacos de 100 litros de lixo nessas 3 ações que a gente fez e identificamos um terreno que estava sendo usado como um depósito de lixo, assim. A gente não tem certeza. Ali atrás do condomínio, atrás da... Na Avenida 1. Na Avenida 1. Então não é onde... Colado, tem o Rio Branco de um lado e tem um terreno do outro. É de onde o rio faz uma curvinha e vem. Então a gente não sabe. Aparenta que tem gente levando lixo para lá, porque o lixo está muito separadinho. E quando chove é uma curva de rio, então acho que acumula lá também. Então, a gente entrou em contato com o subprefeito, né? Fizemos essa denúncia e ele ficou de entrar em contato com o dono do terreno para poder remover. Então, a gente meio que ficou focado nessa região. E nesse meio tempo, a gente descobriu que tinha o Bloco Ribeirão das Pedras. Exatamente. E aí a gente falou, nossa, cada um fica fazendo no seu canto, vamos juntar forças. A gente entrou em contato com eles. E aí eles explicaram que o motivador maior foi a professora Emília, que motivou, eles tinham feito um trabalho, né? Acho que, se eu não me engano, no Pantanal. E aí, faz aqui, esse trabalho aqui na nossa região, tal. Então, aí a gente entrou em contato com a professora Emília, fizemos algumas conversas, tal. E ela nos convidou para fazer parte de uma disciplina dela, de gestão ambiental, focada no Ribeirão das Pedras. Ai, que então, bacana. a gente está com essas 3 parcerias, né? Esses 2 parceiros, focado numa área só. Só que como é tá um pouco mais lento esse processo e a gente tem urgência, né? O Matheus conversou com a Helena, os dois tiveram idealizaram, né, fazer um movimento de mutirão de limpeza. Foi bem no Clean Up Day, não foi? Foi. A nossa primeira ideia era no Clean Up Day, que é o dia da limpeza, o Dia Ia Mundial ser uma da ação Limpeza. só, né? Ia ser só uma ação do ano passado. É. Aí a gente passou o primeiro semestre todo organizando e falou assim, não vai dar para ser no dia da limpeza, foi uma pena. Sim. Mas foi muito legal, o mutirão foi enorme. Sim, foi lindo. E foi uma coisa que nos motivou tanto que a gente meio que adotou a Praça dos Ipês, Foi né? mesmo. E foi bem bonito que esse Operação Mutirão juntou grupos de diferentes pessoas, né? E que somaram. E a gente fez lá na Praça dos Ipês, que é uma praça Village. muito linda lá no Village. E a gente fez um mutirão de limpeza nesse dia e plantio de árvores. E aí a gente se empolgou. Como eu faço parte também da Mata, né? Eu sou condutora. Eu entrei em contato com eles para levar um projeto que chama Construtores de Floresta, que é para espalhar o DNA da mata para outros lugares, para formar corredores ecológicos no futuro. Que lindo. Então, eles plantaram 200 mudas com as crianças do bairro. Nesse mesmo evento, a gente fez plaquinhas com as crianças que moram na região. Então, assim, teve um envolvimento muito lindo do público, né? Da comunidade, né? E aí a gente está fazendo, a gente se empolgou. Enquanto o Ribeirão das Pedras a gente depende de outros coletivos, né? A gente está estudando como agir, a gente vai agindo na Praça dos Ipês, enquanto Legal, isso. muito bom. E aí lá tem muita queimada também. Então, mostrando para a comunidade a importância o ganho que eles podem ter, né? Porque depois daquele plantio, um barzinho que fica em frente de Dó, né? Ele já colocou uns banquinhos, as pessoas já estão usufruindo daquele local mais cuidado, né? E futuramente, agora, em final de outubro, a gente vai fazer um novo plantio com a Mata Santa Genebra lá. Aí, gente, ter já um tem plantio dica 2, aí no ar pra gente pôr a mão na data massa. já. E aí entra lá, nosso site vai estar tudo lá. Ou entra no nosso grupo dos apoiadores que a gente vai passando todas as informações. Gabi, estamos chegando no final da nossa entrevista e tem 2 perguntas importantes para você. Primeiro,
Quem está nos ouvindo agora e quiser se engajar, bom, você já falou um caminho que é entrar para o grupo dos apoiadores, o grupo de WhatsApp. Mas se a pessoa quiser se engajar mais, você falou que vocês estavam precisando de EPI, vocês aceitam doação, voluntário? Conta como que a pessoa pode se engajar, potencializar aí as ações da Brigada Saruê. Sim, a Brigada Saruê é uma brigada voluntária, né? Então, a gente precisa de muitos equipamentos. Um EPI individual, né, que é o equipamento individual de segurança para combater o fogo, é em torno de 1.500 a 1.800 cada um. Caro, É bem caro. Um assoprador que a gente usa para combate de incêndio é quase R$3.000. Então, assim, são equipamentos muito caros. Só que a gente está já em planejamento de fazer uma campanha para arrecadar, mas o que a gente aceita de agora já são coisas para a gente fazer o acero. O acero é aquele... a gente tira o combustível, que é a mata, ou grama, ou capim, seco, né? Para poder fazer uma proteção da área que a gente quer que não pegue fogo. Então, a gente precisa de enxada, a gente precisa de pá, a gente precisa de rastelo, a gente precisa de facão. Então, todos esses equipamentos a gente aceita de doação. Legal, tá? legal. E a gente está também fazendo parte de um grupo de projeto de lei, porque não existe lei que protege os brigadistas, que legitima a ação dos brigadistas. Então, a gente está nesse grupo, né, de várias brigadas, poder público, tudo. Não existe nível municipal? Não existe nível nacional. Nível nacional não existe, olha só. Não. Ou tá ligado aos bombeiros, só que aí a gente fica preso às ações deles. Então, se eles falaram pra gente não ir, a gente não pode agir. Então, existe uma burocracia, uma hierarquia. Só que se a gente fica esperando muito a parte burocrática, a coisa queima toda, né? Então, precisa ter uma lei que regulamente o brigadista florestal. Eu fico muito contente de saber isso, que vocês estão atuando não só na ponta inicial, mas também na construção de políticas públicas, porque isso é o que dá perenidade, né, para a ação. Por isso que é importante, obrigada, por isso que é importante a maior quantidade de voluntários possível. Porque tem um voluntário que ele vai entender melhor de lei, tem um voluntário que vai ser melhor para fazer o acero, tem um voluntário que vai dar o background para cuidar dessas pessoas que estão trabalhando no campo. Então, assim, tem muitos locais de ação. Voluntário para levar comida, ou um lanche, ou água para quem está lá atuando na hora. Ou ficar monitorando. Existe um site que você consegue monitorar o foco do incêndio. Que site? Então, eu põe lá no site, vou colocar lá no grupo e depois eu passo para vocês que esse da inteligência é outro setor. Tá legal. Mas muito dessa parte de internet. E para finalizar nos nossos últimos minutos aqui, que boa ideia você lança no ar aqui para os nossos ouvintes aqui? Olha, pela experiência toda que a gente viveu, eu acho que quanto mais as pessoas se engajarem em coletivos, essa é a boa ideia no ar que eu quero lançar, que a Brigada Saruê quer lançar, que as pessoas se inspirem e se conectem com coletivos. Porque se a gente esperar do poder público, vai queimar tudo, vai acabar tudo, porque a ganância, a exploração tá assim acelerada. Então, a gente precisa sair do nosso inconformismo, da nossa indignação para a ação. Então, eu convido todos e se engajem em grupos do bairro. Tem tanta coisa acontecendo que às vezes a gente não sabe. Você tem alguns nomes aí de coletivos para indicar? Tem a Brigada Cachorro do Mato, tem a nossa brigada, tem os cuidadores do APP, que é da Helena, tem a APA Viva da Ângela Podolski, tem o Refloresta Vinhedo, que é um grupo parceiro também bem bacana que está com a gente. Tem o Bloco do Ribeirão. Enfim, tem o Agrofloresta da Vila Santa Isabel, que é um pessoal super bacana que está usando um lugarzinho para fazer uma agrofloresta. Eu vou lembrar também do SOS Pissarrão, que é lá na região sul. Tem muitos. A Mata Santa Genebra. Você pode ser voluntário na Mata Santa Genebra. Só entrar no site lá que tem todos os detalhes. Tem o pessoal lá do Bassoli, lá do Campo Grande, que está com uma
uma grande mobilização que chama Parque Invisível. Olha que coisa Ele linda. chama Atitude Positiva. Procurem Atitude Positiva. Eu queria, inclusive, fazer um comentário. Exatamente, organizado em coletivo é que você consegue ampliar a sua visão e estender os seus braços. Sim. A Operação Mutirão, que a Gabi estava contando, que foi lá na Praça dos Ipês, fez com que nós, do coletivo APP Jardimire, aprendesse um monte de plantio e de cuidado com a Brigada Saruê, que vocês estavam lá, foi uma e troca. com o pessoal do Village. Foi uma troca. E a gente acaba potencializando a ação do coletivo e aprendendo muito. Exatamente. E eu queria convidar os nossos ouvintes a ouvir nosso programa. A gente já fez uma entrevista aqui com o pessoal da APP Jardimire. Veio o Igor e eu. Nessa hora eu não era entrevistadora, eu era entrevistada. Foi ótimo. Então, para o pessoal escutar mais, a gente tem tido bastante programa de meio ambiente, então eu queria convidar o pessoal a escutar mais os nossos programas, porque a gente fala muito sobre isso. Bacana. Posso deixar o site da Brigada? Pode, isso, É brigadadebarãosaruê.com.br. Lá você vai ter acesso aos grupos, vai ter acesso ao que fazer se você vê um incêndio na pista, um incêndio em terreno. E bora somar, gente. Tem Instagram também? Tem Instagram. Brigada de Barão Saruê também. Brigada de Barão Saruê. E lá vocês vão ter o link pro grupo de apoiadores da Brigada e todas essas informações, inclusive os outros coletivos que a Gabi falou aqui pra gente. Exatamente. Muito obrigada. Vamos fazer a parte da mudança, né, gente? Exatamente. Vamos ser a mudança. Vamos ser a né? mudança. A gente quer mudança? Vamos ser a mudança. Exatamente. Obrigada, Muito viu? obrigada. Foi muito gostoso. Olha aí, para você, olha quantas dicas boas tivemos hoje. Se engaje em coletivo, busque informações, pressione o poder público. A gente precisa cuidar do nosso verde aqui de Campinas e região. É a nossa sobrevivência que está em jogo aí. E para você, não esqueça, o nosso site www.boaideianoar.com.br e nossas redes sociais também, no Instagram, no Facebook, em breve Spotify e outros agregadores de podcast, estaremos todos lá. E deixe lá a sua opinião, a sua sugestão, sua recomendação de entrevistados ou de coletivos. Quem sabe um dia você estará aqui com a gente, tá bom? Até a próxima, um beijão.